Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, e nós vamos ler do 6 até o 13. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém? Santa palavra do Senhor. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa série na carta aos Romanos. E na semana passada eu fiz uma breve recapitulação sobre aquilo que o apóstolo Paulo já tratou nessa carta, né? Já tratou nessa epístola. E nós chegamos aqui no capítulo 9, gente, que o raciocínio que começa, né? Toda a carta é junta, tá? O que puxa aqui o capítulo 9 é justamente o finalzinho lá do capítulo 8. Por quê? O apóstolo Paulo fala no capítulo 8, ele finaliza, né? Ou a marcação da nossa Bíblia fecha o capítulo 8 com os seguintes dizeres: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai concluir que nada é poderoso para nos separar do amor de Cristo. Não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo. Na verdade ele fala assim: do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí qual que é o gancho? Se a gente olha lá no versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai pegar esse gancho e vai falar: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Eu mesmo desejaria estar separado de Cristo, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo está falando isso? Ele está falando isso por causa do seu povo, né, da sua raça étnica, dos judeus. E aí qual que é a questão que se levanta aqui, queridos? E aqui a gente começa de fato a responder essa questão, porque o que a gente viu na semana passada foi o sentimento do apóstolo Paulo referente aos judeus que estavam rejeitando o Senhor Jesus, que estavam rejeitando a salvação, em face dos privilégios que eles tinham. E nós meditamos nisso, o quanto nós por vezes desprezamos aquilo que é privilégio, e nós achamos que simplesmente por termos privilégios aquilo vai nos dar garantias de algumas coisas. E os judeus que rejeitaram os privilégios que eles tinham, eles não foram poupados da ira. E aqui é um ponto que eu preciso, esse versículo normalmente eu sempre vou trazer ele, porque para mim é um dos versículos chaves para a gente entender Romanos. O apóstolo Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Só que há algo que lá no capítulo 1 o apóstolo Paulo vai trazer e nós não podemos perder de vista, principalmente quando a gente chega aqui no capítulo 9. Que a palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detiveram a verdade pela mentira, ou seja, desprezaram a verdade e amaram a mentira. E nós podemos, e é essa pergunta que podia vir na cabeça dos judeus, queridos, porque se teve um povo que deu trabalho para o apóstolo Paulo, foram os judeus. E qual pergunta podia vir na cabeça deles? Peraí,
Se Deus é tão fiel a ponto de você estar pregando, estar falando assim, que não tem nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus, que Jesus é o cumprimento da promessa, que Ele é aquele do qual estava escrito, e aquele que nele crê será salvo. Se Ele é aquele poderoso para mudar a nossa natureza de forma que nós podemos agora ter vida com Deus, se toda essa promessa de salvação ela é verdade, e além da promessa há um juramento, há uma garantia de que se eu permanecer firme, não há nada absolutamente que possa me separar, não há nada que possa entrar no meio dessa aliança. Se Deus é tão verdadeiro assim, e tão infalível em suas promessas, o que aconteceu com as promessas que Ele fez para a nação de Israel? E a nação de Israel nessa história toda? Porque eles têm promessas da parte de Deus. Eles têm promessas da parte de Deus que diz respeito a toda a nação. E agora o Evangelho se levanta dizendo que não tem essa de judeu ou de grego. Espera aí. Então das duas uma. Ou o Evangelho é uma farsa, porque ele está dizendo algo contrário à palavra de Deus, ou Deus é bipolar. Deus faz promessas e depois se arrepende, depois simplesmente abandona o seu povo, larga eles e não cumpre as suas promessas. Então como que você está afirmando que nos separará do amor de Deus? Vocês, gentios, estão acreditando nessa promessa, mas nós éramos os filhos da vez, quando Ele nos prometeu algo semelhante. É esse o tipo de questionamento, queridos, que está na cabeça das pessoas que estavam ouvindo isso. E nós precisamos, e esse capítulo ele não está desconectado do restante da carta, porque alguns pensam dessa forma, que Romanos 9, 10 e 11 são capítulos que parecem que caem de paraquedas, porque está vendo tudo muito bem. E se você pega o finalzinho de Romanos 8, você já emenda lá em Romanos 12, que vai começar a aplicação prática de tudo aquilo que foi ensinado, você vai ter uma mensagem aparentemente completa. Por que tinha que colocar no meio da mensagem aqui a nação de Israel? Só que desde o início a Bíblia já está fazendo referência aos judeus. O capítulo 2 ele é muito enfático nisso. E essas respostas, queridos, elas não são importantes só para os judeus, elas são importantes para nós. Presta atenção em algo que eu vou falar aqui. Talvez algumas coisas que nós vamos ouvir, e talvez não, eu posso afirmar isso com certeza. Talvez, com certeza, algumas coisas que nós vamos ouvir, principalmente do capítulo 9 até lá o capítulo 11, não vão ser confortáveis para nós. Esse capítulo aqui, deixa eu falar com vocês de um testemunho pessoal meu, tá? Quando eu li a Bíblia a primeira vez, e aí eu li aqui o capítulo 9 de Romanos, eu tinha uma relação assim, de fuga com esse capítulo. Porque a primeira vez que eu li eu não entendi nada. Foi meio confuso. Eu falei, meu Deus do céu, está escrito isso aqui mesmo? Que é? E não consegui entender. A partir daí, gente, tinha vezes que eu ia ler a Bíblia, eu pulava o capítulo 9, na cara de pau mesmo. Eu falava, não, esse capítulo aqui eu não vou ler. Estou falando de mim, tá, gente? Esse capítulo aqui eu não vou ler, porque se eu ler esse capítulo eu vou entrar em parafuso. Eu não estou conseguindo entender. Parece que entra em contraste com outras coisas que a palavra de Deus fala. E por quê, queridos? Porque existem algumas coisas que estão contidas nesse capítulo aqui e elas não deixam de ser harmônicas com o restante da Bíblia. E aqui já começa algo que não é confortável às vezes para nós. O problema é que a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse entrando num restaurante self-service. Como é que funciona um restaurante self-service? Você monta o seu prato, beleza? Eu vou num self-service com a minha esposa. A minha esposa, se tiver alpiche, ela vai para o alpiche, ela come igual passarinho, ela não come nada. Eu já vou colocar as variedades de carne, tudo que tiver. Cada um come de um jeito, cada um come aquilo que lhe agrada. A Bíblia não é um self-service de Deus para nós, queridos. Não é. Sabe algo que é interessante? Os israelitas, quando eles estavam no deserto,
E Jesus, ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Isso está lá em João capítulo 6. Mas os israelitas que estavam no deserto, e quando eles estavam reclamando da fome, Deus faz questão de providenciar o maná para eles. E pasmem, haviam pessoas que estavam reclamando do maná, estavam com saudade das cebolas do Egito. Só que ali tem uma mensagem muito importante que por vezes a gente perde. Se nós queremos ser alimentados de Deus, nós vamos comer aquilo que Ele nos oferece, não aquilo que nós queremos comer. Porque quando Deus entregou para o povo aquilo que eles estavam querendo comer, a Bíblia deixa muito claro que aquilo foi uma expressão de juízo de Deus. Eles começaram a reclamar: a gente quer carne, a gente quer carne, eu estou cansado desse pão sem gosto, desse troço. Era mais ou menos assim mesmo que eles estavam reclamando. Eu quero carne, eu quero carne. Deus falou: vocês querem carne? Vocês estão blasfemando contra aquilo que eu graciosamente estou entregando para vocês? Então vocês vão ter carne, e vocês vão comer carne até a carne sair pelos poros de vocês. Aquelas cordonizes que Deus enviou para eles, eles estavam comendo da sua própria condenação, porque eles desprezaram o pão que Deus estava dando graciosamente, que desceu do céu. E Jesus, ele pega o gancho com isso, e lá em João 6 ele vai falar exatamente isso. Deus entregou para os vossos pais o maná, está aqui perante vocês o pão vivo que desceu dos céus, e vocês não querem se alimentar de mim. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é digno de mim. E as pessoas disseram: dura esse discurso, quem o pode suportar? E começaram a ir embora. É nesse episódio que Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês também querem ir com eles? Porque eu não estou aqui para fazer a vontade de vocês. Se vocês querem salvação, eu sou a salvação. Mas vocês vão ter que se alimentar daquilo que eu entrego, porque eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei o que vocês precisam. Então, queridos, tem algumas verdades da palavra de Deus que elas são aparentemente indigestas para nós. Para o homem carnal são indigestas. Eu creio que eu estou diante aqui de filhos de Deus, de homens e mulheres espirituais, e que ainda que possa parecer um pouco difícil, nós podemos nos voltar para Jesus e responder assim como Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não estou querendo carne, eu quero o pão vivo que desceu dos céus. Eu preciso lembrá-los, queridos, que o próprio Senhor Jesus disse que o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, e a porta é estreita, e Ele diz: são poucos que passam por ele. Nós estamos vivendo em uma geração que está tão normal a gente parecer com pessoas do mundo. Nós estamos vivendo em uma geração, gente, que se a gente abre uma caixinha de pergunta no Instagram, uma das perguntas vamos dizer assim, que mais aparecem é se tatuagem é pecado, se beber é pecado. Sabe o que é isso? Entenda, gente, eu não estou dando a resposta aqui se tatuagem é pecado ou não é, não. Mas eu tenho certeza que ninguém que teve vontade de fazer tatuagem teve depois de ler a Bíblia. Abriu a Bíblia, leu assim e falou: nossa Deus, que revelação de Deus, vontade de fazer uma tatuagem. Tem alguns que tentam, né? Tentam fazer isso de uma forma ainda mais bonita. E aí falam que vão tatuar uma cruz, vão tatuar um versículo e tudo. Mas é engraçado que, ainda que ali tenha uma mensagem, que seja uma mensagem da palavra de Deus, a sua aparência não está como a de um filho de Deus, está como a de um mundano. O que eu estou querendo falar aqui, queridos, não é se pode, se não pode, é o que está no seu coração. Porque isso é expressão de pessoas que estão tentando alargar a porta. Porque assim, a palavra de Deus, ela pode não proibir, mas isso não significa que eu não possa voluntariamente entregar a Deus algo que seja a minha vontade. É assim, se pode ou se não pode, eu não sei, mas eu prefiro abrir mão da minha vontade, porque eu quero viver o que está aqui. E se tem algo que a palavra de Deus não está te mandando fazer, é fazer tatuagem. Então assim, por que a gente se ocupa com coisas que Deus não está mandando a gente se ocupar? E aí a pessoa se dispõe a passar por uma dor, a ficar, 2, 3 horas em um estúdio de tatuagem, não se dispõe a ficar 15 minutos orando. Será que é alguém que está entrando pela porta larga ou é alguém que está entrando pela porta estreita?
A questão é, queridos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é a nosso favor. Mas é algo que eu já falei nesse púlpito aqui. Mas vai nos custar tudo. Vai nos custar o nosso ego, vai nos custar a nossa vã filosofia, nosso jeito inteligente, esperto de pensar, de olhar para Deus e falar e achar que nós somos maiores do que Deus. Que Deus está ficando meio careta, que esse caminho dele é meio sem graça, que na verdade a gente pode acrescentar outras coisas, pode. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Não tem a ver com os objetos, gente, tem a ver com a intenção do nosso coração. As igrejas que eu vou falar desse ponto, e vocês vão entender também o ponto que eu estou querendo chegar. Eu e o pastor Marcilão, onde a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de luz acesa no momento do louvor e tal, e eu ouvi um pastor pregando sobre isso e falando, e aí ele estava falando sobre essa questão de igrejas pretas e tudo mais, e gente, o preto é só uma cor, amém? Só uma cor. Só que eu ouvi um pastor falando algo, que aquilo ali me deixou refletindo bastante. Ele falou assim: o problema não é se tem luzinha, se não tem, se a luz está apagada, se a luz está acesa. A questão é, nós estamos em uma crise tão profunda do nosso relacionamento com Deus, que se não apagar a luz da igreja na hora do louvor, eu não consigo louvar a Deus. Se não tiver um negócio que me gere um conforto, que fica parecendo que é ali, não, é o meu quarto e tudo. Não é o seu quarto, nós estamos na igreja, nós estamos na congregação. Olha para a pessoa que está do seu lado, nós estamos aqui juntos. Deus não pregou uma vida cristã isolada, não. Então a questão é, com quem nós parecemos mais? Você pode me dar vários argumentos que são válidos. Uma parede preta, quando você vai fazer ali uma transmissão no YouTube, uma foto e tudo, esconde as imperfeições e tal, beleza. Ok, a questão é, com quem nós estamos, em que nós estamos nos espelhando mais? Será que é tão difícil assim a gente manter um templo limpo para Deus? Se é tão difícil assim para nós mantermos um templo limpo para Deus, quanto mais a nossa própria vida, isso é só um reflexo da nossa vida. Uma geração que está querendo esconder as imperfeições de um templo, com certeza é uma geração que está constantemente querendo esconder as imperfeições do seu caráter. E nós vamos ver aqui, gente, está falando de Jacó e de Esaú. Eu já vou falar para vocês aqui uma das primeiras diferenças aqui de Jacó e Esaú. Jacó não escondeu o seu caráter perante Deus quando ele lutou com o anjo, não. Ele não se omitiu, ele não colocou a máscara. O que ele fez às claras, ainda que sejam os erros que ele cometeu. Ele não ficou tentando se esconder atrás de coisas. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos só demonstrando a que nós estamos nos assemelhando mais. Então vão vir coisas que podem parecer um pouco duras. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem certos, mas levam à sepultura. E tem momentos, gente, que Deus ele parece ser muito duro com a gente. Mas a palavra diz em Hebreus 13 que é nesses momentos que a gente tem que louvar. Porque pai só disciplina filho. Eu estava aqui mais cedo, estava eu e a Débora, né? E a Jane. E aí a Débora estava fazendo umas bagunças aqui e tal. Aí eu estava chamando a atenção dela e tudo. Aí eu olhei assim para a Jane e falei assim: Jane, essa faceta minha só a Débora vai conhecer. Ninguém mais vai conhecer. Porque ela é sangue do meu sangue. Ela é a única que vai me ver bravo por vezes, como nenhum de vocês jamais vai me ver. Porque existe um nível de compromisso que eu preciso ter com ela, existe um nível de responsabilidade que eu preciso ter com ela, que nem se eu quiser eu posso ter com mais ninguém. A Bíblia está falando que quando o Senhor nos corrige, quando parece dura, quando Ele mostra a face dura, quando Ele mostra a braveza dEle, é nesse momento que a gente tem que se alegrar, porque é nesse momento que a gente pode olhar para Ele e falar assim: o Senhor me ama.
Porque se o Senhor está me corrigindo e o ímpio está continuando a ir para o inferno, significa que há uma graça sobre a minha vida que ele não está experimentando. Não é na permissividade, não. É justamente assim, ó. É o que Paulo fala com Timóteo. Timóteo, eles vão, vai ter falso profeta, vai ter tudo. Mas tu, porém, permanece nas coisas que de mim aprendeste. Fica firme aqui, ó. Se todo mundo se perder, você não. Você não vai se perder, não. Eu sei que eu derramei sobre a sua vida. Eu não aceito que você se perca. É esse o sentimento de Deus para conosco. E aí a resposta já começa assim. Pode dar uma glória a Deus, gente? A resposta já começa assim, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então já vem a resposta certeira. A palavra de Deus não falhou. Eu não vou continuar lendo aqui versículo a versículo, até a gente chegar um pouco mais embaixo, para eu ganhar um pouco de tempo. O apóstolo Paulo, ele vai começar a mostrar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de eu entrar nisso. Nós vamos ver aqui, gente, em Romanos capítulo 9, falando um pouco mais sobre um passado de Israel. Porque a resposta vai ser completa. E essa resposta completa, ela vai acabar lá no capítulo 11. Tá? Então assim, fica firme. Tá? Não percam nenhuma das ministrações aqui. Mas, então no capítulo 9 ele vai falar um pouco mais. A gente poderia dividir assim, passado, presente e futuro. Um pouco mais do passado, de algumas coisas que aconteceram. No capítulo 10 vai falar sobre a nossa responsabilidade humana ante a soberania de Deus. E no capítulo 11 vai mostrar que as promessas que Deus fez para Israel ainda vão se cumprir. O pessoal está alvoroçado no tempo errado. Ainda não é o tempo. Você está preocupado com aquelas promessas. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Existe a palavra aqui, um intervalo. Existe um intervalo de Deus na sua agenda com Israel, que esse intervalo ele vai acabar quando ele cumprir o propósito dele conosco. E inclusive Israel está sendo usada para isso, e isso faz parte de promessas que os israelitas estavam se esquecendo que Deus também havia feito para eles. E Deus vai voltar a tratar com o seu povo, e as promessas que Deus tem para toda a nação de Israel vão se cumprir. Amém? Mas voltando aqui, o apóstolo começa falando primeiro algo que nós precisamos ficar muito espertos com isso, gente, com a nossa vida. Isso é algo que no capítulo 2 ele já começa a falar. Porque ele começa a confrontar aqueles que se diziam judeus, se diziam pessoas que estavam guardando a lei de Deus, mas transgrediam a lei. Então assim, ó, tu que é judeu, ensina os outros a não roubar e tu mesmo roubas. Então, aqui ele já está mostrando algo. Peraí, existe uma incoerência. Não é simplesmente pelo fato de você ter nascido em Israel, de você ter nascido na terra de Canaã, na terra que manda leite e mel, não. Existe uma diferença daquilo que Deus vê como um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, e aquele que é israelita apenas de forma étnica. Ele vai dizer, o apóstolo vai dizer que a verdadeira circuncisão é aquela que é no coração. Então assim, nem todos os que são da circuncisão são de fato circuncidados. A circuncisão é uma marca da aliança com Deus. E Deus está deixando claro que desde o Antigo Testamento, essa marca não era para ser um ritual, simplesmente uma marca na carne. Aqueles que estavam marcados na carne deveriam expressar que primeiro o seu coração foi marcado por Deus. Gente, não adianta eu ir num lugar desse me voltar em adoração a Deus se primeiro no meu coração eu não me voltei em adoração a Ele. O que você está fazendo é a mesma coisa do povo do TikTok. Você está só fazendo uma musiquinha, às vezes uma dancinha dessa você vai usar muito, e só. E aqui é onde chega o ponto culminante desse raciocínio. Nem todos os de Israel, ou seja, os que procederam de Israel, são israelitas. E essas duas palavras carregam um peso muito diferente nessa frase.
Porque quando fala de Israel, está falando de origem. Quando fala israelita, está falando de identidade. Ou seja, nem todos os que procederam de Jacó, que se tornou Israel, agem como ele. Nem todos os que procederam dele reverenciam a Deus como ele reverenciou, fizeram aliança com Deus como ele fez. E aí nesse argumento ele vai continuar falando sobre Abraão. Ele vai falar, e nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. E aí aqui vai mostrar que Deus em momento algum ocultou. É o self-service. São os versículos, as verdades, as realidades que a gente passa batido. A gente tropeça em Ismael e só presta atenção em Isaac, porque a gente quer ser só o filho da promessa. Mas ali Deus já está mostrando. Deus, quando ele faz uma promessa para Abraão, gente, ele fala para Abraão que ele teria uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar e quanto as estrelas dos céus. E Deus chama Abraão para contar a estrela de dia. Por que Deus chama Abraão para contar a estrela de dia? Aquele versículo lá em Gênesis 15 que nós cantamos aqui no momento de louvor hoje. Sai da tua tenda, ele sai da tenda lá e fala agora, olha para o céu, olha para as estrelas. Gênesis 15, lê em casa depois. Esse capítulo é maravilhoso. Aliança com Deus. Fala para Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Quando você lê esse texto aqui, gente? Só para saber sobre o. Aí o que talvez você imagine? Você imagina assim, ó, uma noite igual essa, Abraão olha para o céu, e aí você me responde, a gente consegue contar as estrelas? Eu nunca contei sequencialmente até 1 milhão. Eu sei que tem muito mais estrelas do que 1 milhão. Eu não ia ter. A Débora, pequenininha do jeito que é, quando eu brinco com ela para a gente contar até 100, ela conta até 10, aí chega no 10 ela fala assim, 10, 20, 30, não, filha, não, 20, 21, 22. Ela não tem paciência de contar até 100. Você imagina a gente contando estrelas do céu? É tarefa que a gente consegue? Só que aqui, Deus não chamou Abraão de noite, não, Deus chamou Abraão de dia. Nem se ele quisesse começar a contar e chegar num número que ele falasse assim, não Deus, estou cansado, eu não aguento contar mais não. Não, ele olha para o céu, ele não está vendo estrela. Deus está falando com ele assim, eu vou te dar uma descendência que você não pode ver, mas que certamente está lá. É isso que é fé. A palavra fala que fé é a firme convicção do que não se vê. O fato de estar de dia faz com que as estrelas não existam, gente? Se eu virar para você de dia, meio-dia, falar com você, não existe estrela, você fala comigo, você está doido, até virou terraplanista? Como assim? Ué, eu não estou vendo nenhuma. Você vai falar, porque é só de noite que elas aparecem, mas elas estão lá. Elas estão lá no céu. A Bíblia vai mostrar que a fé é isso. E por isso vai dizer que Abraão é o pai da fé. Porque Deus chama ele para contar algo que ele não via, mas que ele tinha certeza que estava lá. É esse o tipo de convicção que Deus está falando com ele. Você não vai ver esses descendentes, mas eles estão lá. Eu já os chamo pelo nome. Levanta uma das suas mãos. Levanta uma das suas mãos. Você é uma dessas estrelinhas que Abraão não viu, mas ele tinha certeza que estava lá. Deus já te chamava pelo nome nesse dia, que ele chama Abraão para sair da tenda. E a palavra está falando que não é por serem descendentes que são todos filhos de Abraão. Gálatas vai dizer que nós em Cristo, nós somos filhos de Abraão. Nós hoje somos filhos de Abraão. Isso Deus já estava mostrando, gente, de forma natural. Porque Abraão não teve só um filho, ele não teve só Isaac, você sabia disso? Antes de Isaac ele teve Ismael, e depois de Isaac ele ainda teve mais filhos, com uma mulher chamada Bila. Quando Sara já tinha morrido, depois que Sara já tinha morrido, Abraão, filho, Deus destravou ali a unção da multiplicação e ele continuou. Ketura, obrigado, Ketura, a esposa de Abraão. E Abraão, filho, véizinho, ó, falou, eu vou ter filho demais. Todos eles foram escolhidos por Deus? Não? Quem foi escolhido por Deus? Isaac. Espera aí. Então Deus já estava fazendo distinção entre algumas pessoas? Então nem todos que eram filhos de Abraão eram filhos da promessa. O apóstolo pega isso, que aconteceu.
e fala isso com eles. Aqui, deixa eu falar com vocês. Primeiro, nem todo mundo que era filho de Abraão era filho da promessa. Então não é pelo fato de você pensar que por você ter nascido em Israel significa que você tem uma aliança com Deus. Tem diferenças? Tem diferenças. Porque desde pequeno você cresceu aprendendo sobre Deus e tudo mais. Isso é uma coisa boa, gente? Isso é uma coisa boa, gente? Desde pequeno crescer aprendendo sobre Deus, aprender sobre a palavra e tudo, é uma coisa maravilhosa. Só que isso pode fazer com que a ruína seja ainda maior. Porque eles não estavam fazendo como os gentios, eles não estavam rejeitando alguém que eles não conheciam, eles estavam rejeitando alguém que eles conheciam. Deixa eu te dar um conselho, vou abrir um parênteses aqui. Seja amigo da misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é algo maravilhoso, mas é muito perigosa. Por que perigosa, pastor? Porque a cada dia que Deus derrama misericórdia sobre a sua vida e você rejeita, essa misericórdia que você está rejeitando vai se voltar contra você no dia do juízo final. Porque misericórdia, gente, significa oportunidade. A cada dia que você tem oportunidade de se arrepender, a cada dia que você tem oportunidade de viver uma restauração, uma reconciliação, de viver um avivamento no seu relacionamento com Deus, a cada dia que o Espírito Santo está te despertando e falando, se volta para mim, vem. E se você rejeita, é mais juízo que está sendo acumulado, porque é indesculpável. Naquele momento, eu livrei ele da morte, e ainda assim ele não se voltou para mim. Naquele momento eu o chamei pelo nome, e mesmo assim ele virou as costas para mim. Naquele momento eu liberei o meu poder sobre ele, e mesmo assim ele virou as costas para mim. E cada um desses momentos em que a misericórdia de Deus agiu a seu favor, vai ser contado contra você. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui com os judeus. É isso que está sendo respondido aqui. A palavra de Deus falhou? Não, porque junto com a promessa também veio o alerta para aqueles que desistissem. Deuteronômio, capítulo 28. Deixa eu abrir rapidinho aqui, tá, gente? Só para eu ter certeza que eu não estou falando o capítulo errado aqui. Deuteronômio capítulo 28, é isso mesmo. Deuteronômio capítulo 28. Deus ele fala com o seu povo assim, que ele estava colocando perante eles a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção e você viverá. Os que escolheram a maldição, significa que a promessa de Deus falhou? Significa, gente? Pode interagir comigo, gente. Eu estou fazendo os momentos interativos porque eu sei que é pedrada aqui. Não, gente, não significa que a palavra falhou, muito pelo contrário. O fato de aqueles que rejeitaram a Deus estarem agora com o coração endurecido é só mais uma das demonstrações de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus prometeu para o seu povo que se eles fossem infiéis, iria vir juízo contra eles. E às vezes a gente olha, mais uma vez, ao self-service. Às vezes a gente olha os israelitas sendo levados para a Babilônia. Oh, tadinho deles, eles foram e sofreram e queimaram o templo e aconteceu tudo aquilo e tal. Mas espera aí, não foi de graça. Eles estavam transgredindo. Gente, o povo que recebeu, semana passada eu dei uma pincelada nisso, porque vai falar que deles pertenciam a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Eu dei esse exemplo aqui. Se qualquer outra nação quisesse adorar a Deus, não conseguiria, porque eles não tinham ali escrito qual era a forma de adorar a Deus. Se os gregos tentassem adorar a Deus, e eles tentaram, eles não construíram um tabernáculo, eles construíram um templo que não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava pedindo. Então assim, olha o tamanho do privilégio que eles tiveram. Esse é o mesmo privilégio que nós temos. Nós somos um povo que recebeu de Deus a forma, quando a Bíblia fala em Hebreus 10,
para nós, com ousadia, entrarmos no Santo dos Santos, pelo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne. Vai falar o véu, vai falar, isso é a sua carne. A palavra está nos falando que nós, de todas as pessoas da terra, temos o caminho de como chegar até Deus. De todas as pessoas da terra, nós temos o entendimento de como nós podemos nos chegar até Deus. E os israelitas tinham isso, queridos. E eu mesmo falo isso com muita tristeza. Não teve uma nação que Israel teve contato que eles não adoraram os deuses deles. E assim, não demorou não, foi rápido. Depois que Josué morreu, a gente vê lá, no próprio Pentateuco, a partir de Êxodo lá, a gente já vê o povo de Israel com Moisés, gente. Ô gente, Moisés subia no monte, ou melhor, ele ia para a tenda do encontro, ele saía da tenda do encontro com um farol. Como um farol que brilha. Esse é bom farol. Joga para lá, joga para cá, é luz. Ô gente, imagina seu pai, falou, gente, vou ali orar e tal, sai dali, apesar que vocês iam achar que é um fantasma, né? Sai dali com o rosto brilhando e tudo, falou, gente, Deus me falou. Assim, no mínimo você vai assim, ó, eu não tenho certeza se é Deus não, mas normal não é não, eu vou pelo menos ouvir o que esse cara está falando. Gente, eles viram um monte pegando fogo. Não gastou Moisés morrer para eles fazerem bezerro de ouro, para eles começarem a murmurar contra Deus, para eles se voltarem para os deuses das outras terras, para eles se misturarem com mulheres das outras terras que Deus tinha falado. O versículo que nós declaramos como promessa, gente, você pode receber ele como promessa da parte de Deus para a sua vida, mas quando essa frase foi dita, não é uma promessa, é um posicionamento. Josué está diante de toda a nação de Israel e ele fala assim: vocês estão vendo agora, ele está passando o Jordão com eles. Ele fala assim: vocês estão vendo agora o quanto a mão de Deus está conosco, o quanto Deus está nos abençoando. Ele nos libertou do Egito, nós estamos agora cumprindo, nós estamos vivendo o cumprimento da promessa de Deus. Nós vamos pisar naquela terra, só que um alerta: lá haverão outros povos que servem a outros deuses. Escolham vocês, quem vocês servirão, se vocês servirão ao Senhor ou se vocês servirão aos outros deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, não gastou muito tempo não, com Josué o povo já. Aí a gente entra no livro de Juízes, meu Deus do céu, é de chorar. Aí a gente vai em Reis, vai em Crônicas, reis que levantaram altar a Baal dentro do templo do Senhor. Aí quando nós vemos aquilo que aconteceu de ruim com Israel, não, meu Deus, não, mas Deus é poderoso para restaurá-los. Não, a questão não é se Deus é poderoso para restaurá-los, a questão é porque eles se deixaram cair nesse nível de engano. E é isso que está sendo respondido. Não é por serem filhos de Abraão que são sua descendência. Quem é a verdadeira descendência de Abraão? Aqueles que vivem pela fé. O capítulo 4 já introduz isso. Foi por obras que Abraão foi justificado? Não, foi pela fé, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi por obras que Isaac foi justificado? Não, ele andou com Deus pela fé, seguindo as pisadas do seu pai. Ele tinha outros irmãos que podiam ter recebido e não receberam, porque ele é quem era o filho da promessa. E aí aqui entra, vamos lá, no versículo 10. E aqui nós já vamos caminhando. Eu acredito aqui que nós já vamos caminhando para o final. Aleluia, dá uma glória a Deus. Aleluia. Versículo 10. Olha que coisa. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só. Fala para a pessoa que está do seu lado, de um só. Fala para a outra, de um só. Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos,
nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Abra a palavra do Senhor lá em Gênesis 25. Lá em Gênesis 25. Aqui, os judeus, eles poderiam ter um contra-argumento. Ok, tá, nem todos eram descendência de Abraão, beleza, mas em Isaac será chamada a sua descendência. E nós não somos simplesmente filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, pela linhagem, nós deveríamos receber a promessa de Deus. Isso não está provando que a palavra de Deus não falhou. Porque Ismael, pode prestar atenção em mim, só abre em Gênesis 25 para prestar atenção em mim. Porque Ismael, ele foi gerado fora do casamento. Como é que Deus escolheu um cara desse? Ismael foi gerado pela força do braço de Abraão. Como é que Deus escolheu um cara desse? Ismael, quando Isaac nasce, Ismael tem 14 anos. 13, 14 anos. A Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac. Fazer bullying com o menino, tá vendo? Isso não era contemporâneo, não era tinha bullying naquela época. Eles zombavam do menino. Como é que Deus escolheu um cara desse? É claro que ele escolheu Isaac. Isaac é o filho da promessa mesmo. Lá em Gênesis 22, o pai fala: Abraão já era velho. O menino sobe levando a lenha. Se o menino sobe levando a lenha, no mínimo capacidade para correr ele tinha. E ele não correu. Ele deixou Abraão, seu pai, deitar ele no altar e ele foi obediente. Ele é um filho que foi obediente até a morte. Olha para você ver. Não tinha como Deus não escolher Isaac. Então o que você está falando para nós que é por terra? Porque de todos os povos da terra nós erramos. Mas quem que não errou? Mas nós somos filhos de Isaac. Aí a palavra aperta um pouquinho mais. Vai falar mesmo? Isso aqui, gente, isso aqui, eu acho isso maravilhoso na palavra de Deus. Quando já vem com as respostas, antes de, já sabe a mente de quem vai. Aí a palavra diz: mas não foi só Isaac, houve outro. E esse outro, ele não foi gerado, ou a escolha ali não estava uma escolha entre alguém que foi gerado fora do casamento e alguém que foi gerado dentro do casamento. Não, está falando que Rebeca também concebeu de um só pai. Então, Jacó e Esaú, eles eram filhos exatamente do mesmo pai e da mesma mãe. Não só isso, eles eram gêmeos. Eles foram totalmente concebidos no mesmo momento, do mesmo pai, pela mesma semente, nascido do mesmo ventre, sem nenhum tipo de diferença. E a palavra vai continuar dizendo aqui, não foi depois que eles nasceram não, porque você poderia dizer: mas um nasceu agarrado ao calcanhar do outro, então ele já estava mostrando perseverança. Não é pregador pregando isso, né? Isaac diz no ventre, já estava mostrando a perseverança. Jacó. Aí você poderia dizer assim: foi por causa disso. Não, a Bíblia está falando, eles não eram nem nascidos, não tinham praticado nem bem nem mal, e Deus havia amado Jacó e odiado Esaú. Essa palavra aborrecer aqui significa odiar, tá? Deus havia amado Jacó e odiado Esaú. Como que é isso? E ele está falando aqui, ó. Não é porque vocês são filhos de Isaac, não. Porque Isaac teve 2 filhos, sem distinção nenhuma os 2. E para que o propósito da eleição se cumprisse, Deus já havia, quando Rebeca ainda estava grávida, escolhido um dos 2 para o seu propósito. Dá um glória a Deus aí, crente. Gente,
preciso voltar aqui, porque isso é importante para o entendimento. Vai ser meio que um parênteses que eu vou abrir aqui, que não tem como eu fugir da doutrina da predestinação, da eleição, que é o que está falando nesse texto aqui. Mas eu preciso que você preste bastante atenção e se lembre. O propósito aqui não é falar de predestinação. Porque tem alguns que pegam esse texto e falam assim, não, Romanos 9 é o capítulo da predestinação. Não. Romanos 9 é o capítulo que está mostrando que a palavra de Deus não falhou. É que não tem nada a ver com a gente. É que está mostrando que Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. Esse capítulo está mostrando é o caráter de Deus. E, se você está com a memória boa, você precisa se lembrar de algo. A palavra de Deus está trazendo a resposta a um povo. Diga, povo. Mais uma vez, povo. Está trazendo a resposta a um povo. Um povo que estava se dizendo escolhido. Estava diante de um fato de que eles momentaneamente foram rejeitados. Como que explica isso? Gente, isso é muito fácil. Você abriu Gênesis 25 aí? Gênesis 25. Por que a gente abriu em Gênesis 25, gente? Porque a Bíblia está falando que eles não tinham nascido e Deus já tinha liberado uma palavra sobre o propósito do quê? Da eleição. Deus já tinha liberado uma palavra. Olha lá, versículo 21. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, é a Rebeca que disse isso: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe Respondeu-lhe o Senhor. Não foi profeta que veio, não, foi Deus. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Abra a palavra do Senhor lá em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Malaquias fala só de dízimo não, tá, gente? O crente está acostumado a abrir só no 3:10. Tá doido. Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 1 mesmo. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aleluia. Pode voltar lá para Romanos 9. Primeiro ponto, gente. Predestinação, eleição é bíblico? Claro que é. Glória a Deus, amém? O apóstolo Pedro, escrevendo as suas epístolas, ele escrevia aos santos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo também se referia dessa forma, os eleitos de Deus.
E quem são os eleitos de Deus? Primeiro nós precisamos nos lembrar, queridos, que Romanos capítulo 9 não está falando de indivíduos, está falando de Israel. E Israel está numa crise de ciúmes, porque Deus se voltou para os gentios. Está falando de dois povos. E a promessa, ou a palavra que Deus trouxe para Rebeca foi: no teu ventre há duas nações. Há duas nações. Por quê? Porque eles se dividirão. Há dois povos no seu ventre. Você não pode olhar para esses dois meninos como simplesmente dois molequinhão. Através de você eu continuarei o cumprimento da promessa que eu fiz a Abraão. No seu ventre tem dois povos. E o plano de Deus, e por isso está falando do propósito de Deus quanto à eleição. O plano de Deus era levantar quantos povos? Quantos povos? Um povo. E aí Deus fala com Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Está falando de salvação nesse texto aqui, gente? Do que Deus está falando com Rebeca? Está falando de salvação nesse texto? Está falando de propósito. A nação de Israel. E aí Jacó, que o nome é mudado para Israel. Ele quem tem o nome mudado para Israel. Deus está falando, através dele, que eu escolhi para o propósito de gerar a nação, a promessa que eu havia feito a Abraão. Ele foi o escolhido. Tá, pastor, mas a palavra está falando que Deus odiou Esaú. E aí? Na verdade, Deus ele faz acepção de pessoas, ele faz distinção de pessoas. O Senhor Jesus, queridos, ele vai ensinar algo. Isso está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele vai falar assim: quem não aborrece, é exatamente a mesma palavra. Tem que pensar que Jesus está falando, né? Quem não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seus filhos, por amor de mim, não de mim. Quem não odiar eles, não é de mim. Jesus está ensinando a gente a odiar esse texto? Vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que Jesus está ensinando a odiar esse texto? Levanta a mão. Seria incoerente, porque o próprio Senhor Jesus nos mandou amar os inimigos. Como Ele nos mandaria odiar a nossa família? O que o Senhor está falando é o seguinte, irmãos. Isso aqui era algo comum na literatura daquela época. É assim, ó. Eu gosto de quiabo. Tá? Eu gosto de quiabo. Eu gosto de quiabo. Eu gosto de quiabo. Mas eu gosto mais de torresmo. Se você, todas as vezes, colocar para eu escolher, vai falar assim: você só pode escolher um prato. Ou quiabo ou torresmo. Todas as vezes eu vou pegar o torresmo. E quem vê eu fazendo isso vai falar assim: esse cara não gosta de quiabo. Não, eu falo: não, eu gosto de quiabo. Não, você não gosta de quiabo. Não, só torresmo. Tudo seu torresmo. Faz uma casa com torresmo, mora com ele, casa com ele, tudo seu torresmo. A questão é, o Senhor Jesus está falando: se existe outra pessoa no seu coração que tem o mesmo grau de importância que eu, você não é digno de mim. O seu amor por mim tem que ser tamanho que todas as vezes que você tiver que escolher entre alguma coisa e eu, a sua escolha tem que ser eu, de forma que pareça que você odeie o resto. Se não é esse o nível de amor que você tem para comigo, você não é digno de mim. Gente, aonde Jesus não é o primeiro, ele nunca será o segundo. Aonde Jesus não é o primeiro, ele nunca será o último. E é isso que Jesus está falando. Em face de mim, se você não aborrecer todo o resto, se você não desprezar todo o resto, você não é digno de mim. O apóstolo Paulo vai falar disso aos Filipenses. Ele vai falar a sua ficha. E aqui, queridos, isso é tremendo para o texto que a gente está em destaque aqui. Que ele vai falar assim: se alguém tem motivos para se gloriar, eu muito mais. Porque eu sou judeu de judeus. Eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à justiça que há na lei, olha o que o cara fala: irrepreensível. Fariseu de fariseus. Gente, o apóstolo Paulo está falando que ele era um cara, como a gente fala. E ele fala assim: mas eu considerei tudo isso como perda
para alcançar a essência de Cristo. É isso que significa o odiar as outras coisas. Quando a Bíblia está falando que Deus amou Jacó e odiou Esaú, não está querendo dizer que o ódio de Deus era contra Esaú, pessoa. Não. Está querendo dizer o seguinte: quando Deus escolhe Jacó, Ele vai derramar uma graça tão abundante sobre Jacó que aparentemente todo o resto vai parecer amaldiçoado por Deus. E não é nessa impressão que nós temos quando a gente lê o Antigo Testamento. Tudo de Deus é Israel. Parece que o resto da terra acampado de miserável. Só que é algo que nós perdemos, que Deus fala que Ele estava levantando Israel como nação sacerdotal, para então Ele atrair as outras nações até Ele. Não é que Deus não ame todo o resto, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que Ele derramou, e aqui nós podemos testificar isso pelo que está no início de Romanos 9, os privilégios que eles tinham. Deus derramou tanto sobre Israel, ou seja, Ele derramou tanto sobre Jacó, que aparentemente ele estava desprezando Esaú. Mas você quer ver como que, se a gente pega no individual, não faz sentido esse tipo de argumentação? Porque a salvação hoje também está disponível para os edomitas. Todos os povos da terra, a palavra de Deus diz que Jesus com o seu sangue comprou para Deus homens de todo o povo, de todos os povos, todos os povos. Então a eleição cumpre um propósito. E nós já estamos falando aqui, esse capítulo não está falando da eleição de um homem, não está falando assim, Deus escolheu o fulano de tal e odiou o outro. Ele escolheu ele foi pincelando assim a dedo, numa escolha totalmente aleatória e que não condiz ao caráter de Deus, uma escolha totalmente irracional. É disso que esse texto está tratando. E a palavra está falando, e é isso aqui, gente, isso aqui para os judeus agora é e nós precisamos aprender com isso. O que a Bíblia está mostrando aqui é o seguinte: olha, desde o início, não vai dar tempo da gente ir para o resto do capítulo, mas nós vamos ver mais sobre isso aqui no restante do capítulo, tá? Mas desde o início, Deus escolheu um povo para si. Desde o início, Deus escolheu um povo para si, para através desse povo demonstrar a sua graça, para através desse povo demonstrar o seu amor, para através desse povo demonstrar a sua salvação. E quem é esse povo? Esse povo são os de Israel? Esse povo são os judeus? Esse povo são aqueles que são a verdadeira descendência de Abraão. Esse povo são aqueles que são os verdadeiros filhos da promessa. E esse povo são aqueles que, assim como Jacó, durante toda a noite lutou contra o anjo, buscando a bênção de Deus, são aqueles que no seu coração têm o anseio de que, ainda que se esvaiam as suas forças, eles não querem deixar de receber da parte de Deus. Existe um Israel dentro de Israel. No livro de Gálatas ainda, nós, igreja, somos chamados de o Israel de Deus. As promessas de Deus não falharam. Israel não fala de uma nação simplesmente, queridos. Não fala de uma etnia. Israel fala de um povo que Deus levantou e que Deus chamou para si, para neles manifestar o seu amor, a sua graça e a sua salvação. Nós somos esse povo, queridos. O Senhor Jesus, quando voltar, Ele não vai salvar o Antônio Roger. Eu vou junto, em nome de Jesus, mas não é o Antônio Roger que Ele vai vir salvar. Na Bíblia não está escrito assim: eu vou apresentar o Antônio Roger lavado, adornado. Não! A minha noiva, a igreja, é o povo. Eu vou buscar a minha igreja, eu vou buscar a minha noiva, eu vou buscar o meu povo. Aqueles que são o verdadeiro Israel. A minha palavra não falhou, as minhas promessas não falharam. Se alguns de vocês se perderam mediante a promessa, deixa eu te dar a notícia: tem um remanescente que guardou a minha palavra, perseveraram até o fim e herdaram a promessa. Hebreus capítulo 11 vai falar de judeus
que guardaram a palavra e herdaram a promessa. Aleluia. Homens que amaram mais a palavra do que a sua própria vida. O capítulo 11 de Hebreus vai finalizar falando: homens dos quais o mundo não era digno, porque Deus não escolheu o mundo, Ele amou o mundo, para de dentro do mundo tirar o seu povo. A eleição não tem a ver com indivíduos. Deus escolheu um povo para si. Quem é esse povo? Se a eleição, queridos, tem a ver com indivíduos, com que ousadia homens como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro podem se direcionar a pessoas chamando eles de eleitos? Qual é a garantia que ele tem de que aqueles homens foram eleitos? É porque ele não está tratando de indivíduos, ele está tratando de um povo. Se você faz parte do povo de Deus, você foi eleito, você foi escolhido. Você foi escolhido com um propósito, para que Deus manifeste a graça dele na sua vida. A Bíblia fala de um corpo, a Bíblia não fala de membros separados. A graça de Deus flui através de nós. Eu posso dar glória a Deus por isso. Pastor, mas existe algo no âmbito do individual? Existe, gente. Existe. Só que isso está lá em Romanos 8. Eu podia falar assim, se você perdeu, vê lá no YouTube e aí você vai. Mas, gente, a palavra de Deus lá em Romanos 8, aí vai falar, nós podemos, continua falando de um povo, mas nós podemos entender de uma maneira mais estrita Deus falando de indivíduos. Só que vai falar assim, ó, deixa eu ler o versículo, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Presta atenção, eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque nós vamos chegar lá na frente do faraó, isso aqui vai ficar mais fácil. Só que a palavra de Deus nos mostra que Deus conheceu as pessoas de antemão. Deixa eu te perguntar, se você conhece a história, e eu vou resumir bem aqui. Deus errou quando ele escolheu Jacó? Gente, quando a gente olha o desenrolar da história, Esaú é o cara que, naturalmente, é quem deveria ser o herdeiro. Ele já tinha isso, direito de nascimento. Ele já tinha isso. A Bíblia nos mostra que quem Isaac queria abençoar era Esaú. A Bíblia fala que Isaac tinha escolhido Esaú. Nos mostra como o olho do homem é limitado. Isaac gostava de Esaú porque Esaú preparava um ensopado da caça que ele fazia e Isaac enchia o bucho daquele negócio lá. O homem escolhe segundo a aparência. Falei de self-service. O que Isaac fez foi isso, é o self-service. Esse aqui é o que me serve melhor. Se tiver que abençoar alguém, é ele. Só que o desenrolar da história, gente, não foi Deus que soprou no ouvido de Esaú e falou assim: deixa eu tirar ele. Vindo diante de Jesus, é bom Deus. Não foi. Esaú olha para o seu direito de primogenitura e ele fala as palavras assim: de que me vale isso? Sabe o que Esaú está falando? De que me vale a bênção de Deus? De que me vale isso aqui não me vale nada. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele vai dizer para nós não seguirmos o exemplo de Esaú, o profano, o qual em troca de uma satisfação temporária abriu mão daquilo que era eterno. Enquanto um abriu mão daquilo que era eterno, o outro desde o dia que nasceu estava ansioso para aquilo que era eterno. Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele entrou. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4? Portanto,
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como os nossos pais fizeram no deserto. No dia que se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, sabe o que é isso? A Bíblia está falando, seja como Jacó. Quando a porta abrir, quando a oportunidade vier, entra por ela. Isso vai demonstrar o que você está amando mais. Tem pessoas que estão ansiando para a porta abrir, para eles saírem. Nós não aguento mais a carga daquele pastor, não aguento mais aquela igreja. Está doido para acontecer uma treta para meter o pé. Enquanto outros estão com o seu coração clamando, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Senhor, apenas o teu pé. Senhor, apenas eu não preciso nem olhar para mim. O Senhor disse que ele permanecerá ao sedento. Senhor, apenas o teu pé. Eu não preciso que ele faça algo fantástico. Eu só quero estar todos os dias. O salmista diz: não retire de mim a alegria da salvação. Sabe o que está entendido nessa frase do salmista, no Salmo 51? Tira de mim o que você quiser tirar. Tira as outras coisas, porque ele fala: só não retire de mim a alegria da salvação. Não tira de mim o meu espírito. Tira o reinado, tira tudo. Tira tudo que o Senhor tiver para tirar. Mas o Senhor, Deus fala com Moisés: leva esse teu povo, meu anjo é com você. Se o Senhor não vier, se o Senhor não for conosco, não deixa de ser aqui. Não morro no deserto. Não me manda sacrifício sobre o deserto. É engraçado que às vezes as pessoas olham para essa questão da eleição, da predestinação, e ela é tão simples. Porque os homens que foram levantados por Deus, ainda que tiveram falhas, eles mostraram que o seu coração estava acima de tudo em Deus. Deus não. Sabe por quê? A Bíblia está falando, os que de antemão conheceu, a esses predestinados. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele esquadrinha a todos. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Deus sabe exatamente o que vai acontecer com cada um quando Ele derramar a sua graça. Alguns vão transformar a graça de Deus em libertinagem, vão receber a condenação, e outros vão abraçar a graça, assim como os heróis da fé fizeram. E a Bíblia está falando que esses foram predestinados para a salvação. Simples, a oportunidade era para todo mundo. Quem são os eleitos? Os que entram. E como você sabe que eles são eleitos? Porque Deus elegeu um povo, eles fazem parte do povo de Deus. Eles são o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar: acaso o corpo de Cristo é dividido? Como que alguém sobe só a cabeça? Nem familiares tinha só a mãozinha, né? Mas só a cabeça, como? Não, o corpo de Cristo não está dividido. O seu corpo vai com ele para onde ele for. Ele escolheu o corpo.